Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 246 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema dessa edição é Direito das Sucessões, quarta edição seguida sobre o tema. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Tu segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E não deixa de curtir, comentar o que você achou desse episódio, nos avaliar com 5 estrelas no Spotify e nem de compartilhar esse episódio com aquele amigo, ou mesmo naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro, ou na sua rede social preferida. Tudo isso fortalece muito o projeto e é um grande estímulo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. O credor de prestação alimentícia pode aceitar a herança deixada ao devedor de alimentos e a qual ele renunciou. Vamos entender, tá, gente? Então, olha só. Nós temos lá no artigo 1813 do Código Civil que quando o herdeiro prejudicar um de seus credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Então, é aquele indivíduo que ele está tão endividado que ele não quer receber a herança, porque se ele receber a herança, simplesmente os credores dele já vão cair em cima e levar tudo. Então, muitas vezes, ele renuncia a essa herança até mesmo de uma forma simulada, para não passar para ele esses bens e assim prejudicar os credores. Então é por isso que o artigo 1813 permite que o credor aceite a herança em nome do herdeiro. E aí, gente, tem lá no parágrafo 1º do artigo 1813 que a habilitação dos credores, dessa forma, se faz no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento da renúncia. E o parágrafo 2º determina que depois de pagas as dívidas, o restante é devolvido aos demais herdeiros. Ok. E no caso de dívida alimentar, né? Então dívida de pensão alimentícia, né? Para ser mais exato, é possível? É mais possível ainda, né, gente? Se numa dívida comum é possível aceitar a herança em nome do herdeiro, imagina em uma dívida de pensão alimentícia. Então, tese 1. O credor de prestação alimentícia pode aceitar a herança deixada ao devedor de alimentos, a qual ele renunciou. Tese 2. É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. Consequentemente, o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil aplica-se a ambos os casos. Vamos lá, né, gente? Nós temos já inclusive tese de repercussão geral fixada no sentido de que é inconstitucional essa divisão, essa distinção, melhor dizendo, de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. São os temas de repercussão geral 498 e 809 do STF. E aí, gente, para ambos se aplica aquilo que está previsto no artigo 1829 do Código Civil, sem que haja nenhuma distinção, tá? Então, o artigo 1829 do Código Civil, quando trata da ordem de vocação hereditária, ela coloca em pé de igualdade, agora, né, com essa interpretação da STF, que já nem é muito recente, diga-se de passagem, o cônjuge e o companheiro, beleza? Então, o que diz o artigo 1829? Que a sucessão legítima se dá na seguinte ordem. Em primeiro lugar, os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens. Em segundo lugar, os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Terceiro lugar, o cônjuge sobrevivente. E quarto lugar, os colaterais. Então, sempre onde tem cônjuge aqui, também leia companheiro, mesma coisa, tá? Então, como é que ficou a tese? É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuge e companheiros. Consequentemente, o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil aplica-se a ambos os casos.
Teses 3 e 4 serão conjuntamente analisadas. Tese 3. O credor individual de herdeiro inadimplente, ao contrário do credor do espólio, não detém legitimidade ativa ad causam para solicitar habilitação de crédito em inventário. Tese 4. A legitimidade concorrente do credor do herdeiro, do legatário e do autor da herança para requerer o inventário não equivale a alçá-lo à condição de parte no feito sucessório, que permite ampla atuação como se herdeiro fosse para requerer prestações de contas, regularizar representação processual e outras medidas específicas. Então vamos para o exemplo didático. O Carlos é credor do Miguel e o pai do Miguel faleceu, o que motivou a abertura de inventário. E aí, na qualidade de credor do herdeiro, então credor do Miguel, o Carlos requer habilitação nos autos do inventário, objetivando atuar ali de forma ampla, requerer prestação de contas, regularizar a representação processual, enfim, ele queria, de fato, atuar com muita força aí nesse inventário. Aí eu pergunto, o Carlos poderia se habilitar nessa posição de credor do herdeiro? Gente, a primeira tese que nós estamos comentando visa exatamente não realizar essa confusão. Quem pode se habilitar no inventário é o credor do espólio. O credor do herdeiro não se habilita no inventário, tá? Então, de fato, ele não poderá se habilitar. Ah, professor, então como é que ele pode fazer para resguardar o direito dele? Gente, a melhor opção para ele, nesse caso, é ele pedir a penhora no rosto dos autos, Então vai ficar penhorado ali já o valor referente ao quinhão que o devedor faça jus, dentro do inventário. Mas ele também, em último caso, pode se habilitar como terceiro. E aí, de acordo com a situação concreta, é de se verificar qual seria a hipótese de intervenção de terceiro. Mas mesmo isso seria uma medida excepcional e não permitiria essa atuação ampla da forma como, no caso concreto aqui, o indivíduo queria, Então, tese 3, o credor individual de herdeiro inadimplente, ao contrário do credor do espólio, não detém legitimidade ativa ad causam para solicitar a habilitação de crédito em inventário. Agora, em relação à tese 4, uma complementação, O credor do herdeiro, ele não pode se habilitar no inventário, mas ele tem direito a quê? Tem direito a requerer a abertura do inventário. Então, isso ele tem direito, Por quê? Porque ele tem interesse jurídico que esse inventário tenha início para que o credor dele venha a receber, o eventual valor e o pague. E aí, gente, só lembrando que lá na tese anterior, na tese 1, na verdade, nós conversamos que o credor do herdeiro pode, inclusive, aceitar a herança em nome do herdeiro. Então, se esse herdeiro vier, inclusive, a recusar a herança, o credor pode ir lá e aceitar em nome dele. E aí, só depois que quitar o valor que o é devido, é que o restante volta para os demais herdeiros. Então, veja só, o credor do herdeiro, ele pode dar início ao processo de inventário, ele pode também aceitar em nome do herdeiro, mas ele não pode simplesmente se habilitar como parte no inventário. Quem se habilitaria como parte no inventário seria o credor do espólio, tá? Então vamos lá, tese 4. A legitimidade concorrente do credor do herdeiro, do legatário e do autor da herança para requerer o inventário não equivale a alçá-lo à condição de parte no feito sucessório, que permite ampla atuação como se herdeiro fosse para requerer prestações de contas, regularizar a representação processual e outras medidas específicas. Tese 5. O espólio, universalidade de bens deixados pelo de cujus, possui legitimidade passiva para responder judicialmente pelas dívidas do autor da herança, enquanto não for finalizada a partilha. Gente, então olha só, onde é que isso está previsto? De forma expressa lá no artigo 796 do Código Civil. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança
e na proporção da parte que lhe coube. Então vamos para os conceitos aqui dessa tese 5, né? Que diz exatamente isso. O espólio, o que é o espólio? É a universalidade de bens deixados pelo decujus. Então, enquanto não ocorre o inventário e a posterior partilha, se trata de um todo unitário, né? Não há uma individualização do que é de cada pessoa, de cada herdeiro. Tudo é um todo unitário que compõe o espólio. Então, o espólio possui legitimidade passiva para responder judicialmente pelas dívidas do autor da herança. Quem é o autor da herança? O autor da herança é o falecido, né? O decujus. É aquela pessoa que faleceu. Então, gente, veja só. O artigo 796 traz duas regras, não é? Enquanto não for feita a partilha, a responsabilidade das dívidas é do espólio. Depois que for feita, aí a responsabilidade é dos herdeiros no limite, não é, das forças da herança. Então, como é que ficou a tese? O espólio, universalidade de bens deixados pelo decujus, possui legitimidade passiva para responder judicialmente pelas dívidas do autor da herança, enquanto não for finalizada a partilha. Tese 6. Devido à universalidade do direito de herança, não é possível ajuizamento de mais de um inventário relativo ao mesmo acervo. Assim, a litispendência quando houver processos idênticos em que figuram iguais herdeiros e bens do mesmo decujus. Gente, litispendência, né? O que é a litispendência? É quando se propõe uma ação repetida. Então já tem uma ação tramitando. E aí chega outro herdeiro e propõe outro inventário. E aí, gente? O que acontece com essa segunda ação? Essa segunda ação vai ser extinta, né? Vai ser extinta em virtude da litispendência. E aí, qual foi a dúvida aqui que surgiu na verdade? É porque no caso concreto, tentou-se argumentar qual seria o critério para determinar qual ação deveria permanecer. E aí foi o critério, né, da ação que foi proposta primeiro. Porque, na verdade, no caso concreto, o autor da segunda ação queria sustentar que deveria ser a ação em que o inventariante foi nomeado primeiro. Mas esse argumento não prosperou, tá? Então, na verdade, é a ação que foi proposta primeiro, de acordo, né, com a regra que é igual em outros tipos de ação também. Então, tese 6, devido à universalidade do direito de herança, não é possível o ajuizamento de mais de um inventário relativo ao mesmo acervo. Assim, a litispendência quando houver processos idênticos em que figuram iguais herdeiros e bens do mesmo decujus. Gente, antes de seguir em frente, um convite muito rapidinho, porque o episódio hoje é curto. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do Clube da Lei, vem aproveitar Black Friday, porque com certeza ter acesso a um material que organiza totalmente seu estudo de lei seca e jurisprudência e que é semanalmente atualizado, e além de planos de leitura focados nos editais específicos recém-publicados, vai fazer uma diferença absurda no teu progresso. Então vem fazer parte, o valor é super acessível e tá de Black Friday, beleza? Então aproveita. Por último, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e pode ser um baita diferencial em prova de títulos. Próxima tese, tese 7, a substituição processual regular do falecido pelo espólio, devidamente representado pelo inventariante, impede que o herdeiro atue paralelamente como terceiro interessado. Imagina-se uma situação. O Banco X propôs uma execução em face do espólio de José, já falecido, né, e cujo inventário estava em andamento. E aí, gente, quem é que se defende, então? Quem se defende nessa ação é o espólio, né, representado aí pelo inventariante. Acontece que um dos herdeiros do falecido Raimundo opôs embargo de terceiro, alegando que esses bens o pertenciam por herança. Então, veja bem, não é que ele está dizendo que esse bem estava por equívoco no inventário, não, porque era dele. Então, ele não é terceiro, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu sou herdeiro, então é meu. Então, por isso eu vou aqui defender o meu direito com embargo de terceiro. Isso é possível, gente? Não, isso não é possível.
porque, na verdade, cabe ao espólio representado pelo inventariante essa defesa. Portanto, se atentem, não é? A situação aqui seria diversa se o Raimundo, enquanto herdeiro, estivesse defendendo que o bem penhorado era dele, mas não. Ele está só dizendo, olha, eu sou herdeiro, então eu vou aqui opor embargo de terceiro, e isso, de fato, não é possível. Então, na qualidade de herdeiro, ele não ostenta a qualidade de terceiro para fim de defender-se nessa execução. Então, tese 7. A substituição processual regular do falecido pelo espólio, devidamente representado pelo inventariante, impede que o herdeiro atue paralelamente como terceiro interessado. Tese 8. A contratação de advogado para patrocinar a ação de inventário realizada por inventariante, que também é genitor do menor, que herdará com exclusividade o patrimônio deixado por falecido, independe de prévia autorização judicial, pois é ato de simples administração. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, o fundamento desse julgado é o artigo 1689, inciso 2 do Código Civil. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Então vamos aqui para um exemplo didático para a gente entender essa situação. A Maria é inventariante do espólio de João, seu falecido marido. E o casal tem um filho, né? O filho é o Pedro. Então imagina que o João deixou um patrimônio que será herdado exclusivamente por Pedro. E como inventariante e mãe, a Maria está encarregada de quê? De administrar o espólio até que o inventário seja concluído. Então, gente, o que se precisa aqui de início, né, para dar início a um processo de inventário? Precisa de um advogado, não precisa? Então a Maria contratou um advogado e combinou que ia pagar 3% do valor dos móveis e imóveis que estivessem ali naquele inventário. Recapitulando, o Pedro é herdeiro e a mãe dele foi lá e contratou um advogado, prometeu pagar 3% do valor dos bens que estão naquele inventário para esse advogado. Beleza? Beleza. Maria precisaria de autorização judicial para isso? Precisaria não, gente. É um ato de simples administração, tá? Então, no caso concreto, o que aconteceu, caso concreto real, né, foi que a madrinha da criança propôs a ação buscando anular esse contrato, dizendo que houve uma oneração excessiva do patrimônio, que seria da criança, e que isso precisaria, no mínimo, de uma decisão judicial prévia. Mas, né, entendeu-se que não precisaria, porque era um ato de simples administração da mãe. E aí, na prática, né, esse julgado, caso concreto real, teve especificidades, tá bom? Mas os desdobramentos não interessam muito para efeito do nosso estudo aqui, tá? Então, tese 8, a contratação de advogado para patrocinar a ação de inventário realizada por inventariante, que também é genitor do menor, que herdará com exclusividade o patrimônio deixado por falecido, independe de prévia autorização judicial, pois é ato de simples administração. Última tese do dia, tese 9, os honorários advocatícios devidos ao advogado contratado pelo espólio, em regra, devem ser computados como despesa deste. Contudo, na hipótese em que houver interesses antagônicos entre os herdeiros, os honorários incidirão apenas sobre o quinhão de quem o contratou. Então, olha só, gente, que interessante, não é? A quem cabe pagar os honorários do advogado no caso de inventário. Aí nós temos que ver duas situações distintas. Se não houver conflito, e aí nesse caso, esse advogado estará pelo interesse comum, né, dos herdeiros, aí nesse caso, os honorários vão ser suportados pelo espólio. Agora, se houver conflito de interesses, cada herdeiro paga pelo seu advogado. Faz todo sentido, não faz, gente? Todo sentido mesmo. Então, inclusive, incluímos uma tabelinha no material para você guardar no seu coração. Essa tabelinha, na verdade, ela foi objeto lá no informativo 746 do STJ, então ela até já estava lá, não é? E nós já comentamos esse julgado em um passado um pouco mais distante, né? 2022 já, esse informativo. Mas é isso, tá, gente? A regra de ouro é essa. Tem conflito?
então cada um paga seu advogado. Não tem? Então quem vai custear vai ser o espólio, beleza? Então, última tese de hoje, os honorários advocatícios devidos ao advogado contratado pelo espólio, em regra, devem ser computados como despesa deste. Contudo, na hipótese em que houver interesses antagônicos entre os herdeiros, os honorários incidirão apenas sobre o quinhão de quem contratou o defensor. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito mesmo a você que ouviu até o final desse informativo curtinho, né? Informativo leve. Também já está ficando repetitivo. Quarta edição sobre o tema, direito das sucessões, e eu já vou dizer que o próximo também é do mesmo tema, tá? Então, teremos mais direito das sucessões muito em breve aqui. Agradeço muito a você que ouviu até o final. Não deixa de curtir, de comentar o que achou, de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify e de compartilhar. Compartilha, gente, com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou mesmo nos seus stories lá no Instagram, na sua rede social preferida. Tudo isso é um grande estímulo a permanecermos com esse projeto. Por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.